Bem-vindos ao Grupo Familiar, eu sou a Estela. Hoje nós temos a oportunidade de falar de grandes verdades, princípios de Deus, segredos, que se você colocar em prática já nesta semana, a sua semana será diferente e algo de bom vai acontecer. Eu estou acompanhada aqui com os meus amigos no estúdio e eu vou deixar eles se apresentarem aqui ao meu lado esquerdo. Olá, eu sou o Lucas. Quero desejar a todos que sejam bem-vindos a este grupo familiar. Vamos passar esse tempo aqui em família para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Olá, meu nome é Larissa, eu vim de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, Vale do Paraíba. Sim, vim do Vale do Paraíba, sim, de Pindamonhangaba, e estamos aqui no grupo familiar. Olá, sou o Ângelo. Veio lá da Bahia, lá do Nordeste. É o Ângelo, o nosso guitarrista aqui. Olha, você que está assistindo o grupo familiar, eu também quero saber de onde você fala. Ô, Lucas, de onde você é? Sou de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, lá mesmo do interior. Do interior. Que fala porta. Muito bem, Ribeirão Preto. Quente pra caramba. Muito quente, muito quente. Muito bem, você de Ribeirão Preto, você do Vale do Paraíba. Um grande abraço. Um grande abraço para todos. Você do Nordeste também, um grande abraço. E se você está aí assistindo o Grupo Familiar, manda uma mensagem agora. Ao longo do programa vai estar sendo exibido as maneiras de você participar, você pedir informações, fazer o seu pedido de oração. Nós estamos aqui também para te responder. E agora, quero convidar todos a ficar de pé, vocês também aqui no estúdio, porque nós vamos louvar a Deus. Por que a gente louva a Deus, hein, Lucas? Porque nós o amamos, entramos agora na presença dele, vamos dizer a ele o quanto ele é importante para nós, o quanto nós gostamos de estar na presença dele. É isso aí, Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. E Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus, há um só Deus sobre as nações, sobre as nações. Um só Senhor de tudo. Só no teu nome, só no teu nome, a salvação. Jesus é o Senhor de tudo. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Mais uma, só para ouvir o rei. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Hey, hey! Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome, exaltamos teu nome, com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus, Hosana nas alturas. Cantemos glória, 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 glória ao Rei. Glória ao Rei que nos salvou, que nos libertou. Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Exaltamos teu nome, com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus, Hosana nas alturas. Mais uma vez, exaltamos teu nome. Exaltamos teu nome, com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus, Hosana nas alturas. Aleluia! Glória a Deus! Sabe que a Bíblia diz assim: te bendirei, ó Senhor, e o meu louvor estará continuamente nos meus lábios. Os elogios que nós temos para o nosso Deus, as formas que nós temos de agradecer, tudo aquilo que você tem para dizer, a gratidão, a tua expressão dessa gratidão, em todo tempo nós bendizemos o nome do nosso Deus, porque Ele merece a nossa atenção, Ele merece a nossa honra, merece o nosso amor e o nosso louvor. Amém?
Minhas mãos levantadas. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Te bendirei, ó Senhor. Te bendirei, ó Senhor. Com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Te bendirei, ó Senhor. Te amarei, ó Senhor. Te amarei, ó Senhor. Acima de tudo, acima de todos. Com coração de louvor, te amarei, ó Senhor. Te bendirei, ó Senhor. Te bendirei, ó Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Bendito seja o nome de Jesus nesse dia. Obrigado a Deus, porque a tua palavra, essa palavra que nós vamos ouvir hoje, vai cair como uma semente, vai produzir muitos frutos em nossos corações, neste grupo familiar. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Podemos todos nos assentar? Ô Larissa, eu tô feliz de ter você hoje aqui, hein? Quer dizer que você é lá de Pinda? Sou de Pinda. É, pertinho de Taubaté. Sim, E um pouco mais para baixo de Campos do Jordão. também. É isso aí. Eu sei porque eu já morei lá. Sim, Ô Larissa, e lá você ia num grupo familiar? ia. Conta pra gente a tua experiência de ir a um grupo familiar, a importância que você hoje vê de estar num grupo familiar. Então, eu comecei por ir ao grupo familiar. Eu não ia à igreja, só ia ao grupo familiar. Você se converteu no grupo familiar? Sim. Eu tinha vergonha de ir à igreja, porque eu já tinha ido a uma reunião, entretanto me afastei, e fiquei com vergonha de voltar à igreja. Pronto, ali no bairro, todo mundo conhecia. Então, tinha vergonha de ir à igreja. Só que consegui ir ao grupo familiar com a minha irmã. Que legal. E no grupo familiar eu me firmei. Ou seja, aí começou toda a sua caminhada com Deus. Sim. E qual que é a importância que hoje você vê de ir a um grupo familiar? Para as pessoas que nos assistem, tem pessoas que não vão a um grupo familiar, não sabem muito bem o que é. Só uma pausa. Ô, Lucas, o que é um grupo familiar? Só para as pessoas que estão assistindo entenderem do que se trata. Bem, um grupo familiar é uma reunião que vai acontecer na casa de um irmão, pode ser também algumas vezes na igreja, mas acontece ali, tem um líder que é colocado ali naquele lugar para ensinar a palavra de Deus. E é uma reunião um pouco menor. Então, algumas pessoas onde tem uma facilidade maior para, se a pessoa, por exemplo, não entendeu alguma coisa, ela consegue, olha, não entendi, pode me explicar um pouco melhor sobre isso? E o líder tem ali uma facilidade um pouco maior para poder explicar como está em família, como foi o caso que a Larissa falou. Olha, eu tinha vergonha de ir na igreja, mas num grupo familiar é algo mais próximo. Como o próprio nome diz, é um grupo familiar, então estamos em família. É mais fácil estarmos ali com aquelas pessoas para ouvir a palavra de Deus. E muitas pessoas começam a andar com Deus porque vão a um grupo familiar, convidados por alguém, aceitam aquele convite, começam a participar do grupo familiar, aprendem a palavra de Deus e vão se firmando, porque o grupo familiar também é para isso, que é para enraizar, ou seja, começar a dar base, começar a dar uma raiz daquilo que é Deus para as pessoas. É isso aí. Então, voltemos para a Larissa. E aí, qual que é a tua... Volta na minha pergunta, né? Hoje já firmada em Jesus, andando com Deus, qual a importância que você vê do grupo familiar na vida das pessoas? O grupo familiar é importante, sim, claro. Principalmente para a pessoa conhecer a Deus, né? Porque na igreja, por vezes, a pessoa fica com dúvida, não entende muito bem o versículo, o que foi falado. E no grupo familiar a gente consegue tirar dúvida, consegue entender melhor as coisas. E o grupo familiar é importante exatamente para isso, para a pessoa conhecer mais a Deus. Então, eu digo até mais. O grupo familiar é um projeto onde tem lá o acompanhamento dos irmãos mais velhos. No caso, era a irmã da Larissa, de sangue, carne e osso, né, Larissa? Mas sim, você tinha irmãos também em Cristo lá, que te acompanhou. Sim, e
fiquei naquele grupo familiar durante 2 anos, depois sendo líder. Muito bem. E aí agora de bebê passou a ser uma irmã... A irmã mais velha. A irmã mais velha. A irmã mais velha, sim. Cuidando dos irmãozinhos. Sim. Ô, Lucas, no grupo familiar a gente também fala sobre o amor de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre o amor como uma arma de guerra. Vou aproveitar aqui a Larissa para ler 2 Coríntios 10, 3. O que está lá escrito, Larissa? Ok, diz assim: embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ai, ai, ai. Porque andando na carne, nós somos carne e osso. Uns mais carne, outros mais osso. Mas Deus nos ama na mesma, certo? Não gostaram da minha piada? Gostei. Ah, ok. Então, andando na carne, não militamos segundo a carne. Lucas, o que quer dizer isso? Porque a nossa carne é fraca, mas também mexe comigo que a carne vai ser forte. Exatamente. Nós não militamos segundo a carne, ou seja, não é na carne que eu vou resolver as coisas. Ah, não? Já não é mais... Não é no soco? Não é. Não é no soco nem no pontapé. E não é nas boas verdades, porque eu conheço gente que fala assim, eu não tenho papas na língua. Aí já é um pouquinho mal. Por quê? Porque, de repente, nessa hora, se eu não tiver papas na língua, eu posso falar algo que depois eu vá me arrepender. Eu posso falar algo que vai ofender a outra pessoa. E nós aprendemos na palavra de Deus que o amor ele é usado como uma arma de guerra. Por quê? Porque não é na carne que eu vou lutar. Eu não vou lutar com as minhas próprias forças, mas eu vou lutar no espírito. Como? Mostrando que eu sou diferente do que as pessoas normais, tipo, do que todo mundo seria. Ai, Lucas, eu não estou entendendo, não. Então, a Larissa me ofendeu. Um exemplo. Então, agora eu vou responder com ela sendo espiritual. Quer dizer que eu tenho que fazer o quê? Alguma meditação especial? Não. Porque não. a Larissa pisou no meu calo. É que você não conhece a Larissa. Aí ela me... Você não conhece ela, eu estou com a razão. Então, o que é ser espiritual diante dessa situação? É andar em amor. Se a pessoa me ofendeu, eu vou orar por aquela pessoa, eu vou libertar o perdão. Ou seja, já não é mais um problema meu. Eu já me acertei com Deus que é, Senhor, eu perdoo aquela pessoa, usando aqui o caso, Senhor, eu perdoo a Larissa, ela pisou no meu calo, doeu muito, mas eu perdoo a Larissa. Por quê? Se ela fez por mal, se ela fez mesmo com a intenção de me machucar, agora já é problema dela. Mas eu estou bem com Deus. Eu não preciso perdoar a Larissa porque a Larissa precisa ficar bem. Não, eu preciso perdoar o meu próximo, aquele que me fez mal, que me ofendeu, porque eu preciso estar bem com Deus. Deus, quando olhar para mim, não pode ver sobre a minha vida esse peso ou essa capa que me impede de falar com Deus, que é a falta de perdão. Então, eu perdoo aquela pessoa, se ela me fez algum tipo de mal, tenha sido de propósito ou não, não importa, mas eu perdoo a pessoa, porque aquele peso que estava sobre mim, ou aquela capa que impedia que Deus ouvisse as minhas orações, aquilo é tirado. Lucas, então, vê lá se eu entendi. E aqui, para ajudar todos vocês nessa semana. Sabe que muitas vezes, na nossa semana, temos situações onde a razão está do nosso lado. E você tem todos os motivos do mundo para não perdoar aquele chefe, aquele parente, aquele familiar ou aquele colega do trabalho. Por quê? Porque a razão está do teu lado. Você não tem motivos para perdoar aquela pessoa. Usar o amor como arma de guerra é você entender que não importa a razão, porque é o perdão que vai te levar para o céu. É o perdão que vai te libertar de garras de atormentadores. E o que nós precisamos é ter paz na nossa vida. E essa paz só Deus nos pode dar quando nós nos libertamos desse veneno, quando nós tiramos e usamos o antídoto, que é o amor, como uma arma de guerra. Eu quero pedir para o Lucas fazer uma oração, porque nessa semana, eu sempre falo isso, nessa semana, eu vou conseguir, eu vou identificar as áreas e vou decidir usar o amor como uma arma de guerra. E você, Ângelo, vai? E você, Larissa? Também. E eu sei que você também, né, Lucas? Claro. Faça uma oração conosco, por favor. Então, podem fechar os olhos e eu vou orar e você repete comigo, dizendo assim: Senhor meu Deus, eu decido andar em amor. E eu peço a tua ajuda para que eu possa andar em amor todos os dias e perdoar aquele que me ofendeu ou que me maltratou, porque eu quero estar bem com o Senhor todos os dias
Em nome de Jesus. Amém? E amém. Amém. A nossa semana vai ser uma semana diferenciada porque nós vamos vencer nos nossos relacionamentos. E eu agora quero falar um pouco a respeito da área financeira, dos princípios de Deus nessa área. No grupo familiar nós falamos sobre os princípios de Deus em muitas áreas, mas agora em específico quero falar na área que atinge o bolso. Porque os problemas que muita gente tem que atinge o bolso não está relacionado com o dinheiro e nem com o cartão de crédito. Mas muitas vezes está relacionada porque a pessoa não está acertando nos princípios de Deus. Jesus constantemente falava dessa área de dinheiro, falava com quem tinha dinheiro, justamente para implantar o reino de Deus e os princípios de Deus no coração da pessoa. E para apontar o que a pessoa tinha no coração. Por isso que Jesus dizia assim: aonde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Por que é importante nós falarmos dos princípios de Deus na nossa vida financeira? Sabe por quê? Porque qualquer dinheiro que for parar na tua mão vai ser bênção quando você entende os princípios de Deus. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão é o teu trabalho. Inútil é acordar cedo, dormir tarde, comer pão de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Eu não quero comer pão de dores. Tenho certeza que você também não. Mas isso nós conseguimos quando deixamos Deus edificar a nossa vida. Isso em todas as áreas, incluindo a nossa vida financeira. Porque aí nós não apenas seremos abençoados, mas seremos abençoadores. Vamos conseguir abençoar os projetos de Deus, a obra de Deus. E tudo que vier à nossa mão vai ser bênção. O Senhor tira do nosso meio a enfermidade, abençoa o nosso pão, a nossa água, e tira do meio de nós toda a enfermidade, inclusive a enfermidade na área financeira. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre o tamanho da colheita, porque tudo no reino de Deus funciona como um agricultor. Larissa, por favor, leia para a gente 2 Coríntios 9, 6. E diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ô Larissa, o que você entende aqui desse versículo? O que eu entendo é que o tamanho da minha vida financeira, da minha semente, né, que eu vou semear, no caso, sou eu que decido. A colheita, o tamanho da tua colheita, O tamanho da minha colheita, depende sim. da tua semeadura. Sim. Então, eu vou perguntar aqui para o Lucas, que veio lá de Ribeirão Preto. Terra do café. Terra do café, terra de tudo. Né? Terra muito próspera. Terra muito próspera, tudo que planta nasce. Agronomia top. Quando você fala em agronomia, você pensa em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Você que é entendido, pós-graduado nessa área da agronomia, né? Explica pra gente a relação que a gente pode fazer isso com a nossa vida, porque não é só na vida financeira, né? Tudo no reino de Deus é como um agricultor, né, Lucas? Exatamente. Então, usando esse exemplo, tudo aquilo que eu quero colher, eu preciso primeiro saber que tipo de semente eu preciso semear. Por exemplo, eu não posso querer, como eu brinquei agora, Ribeirão Preto, terra do café, mas eu não posso querer colher café e semear laranja, ou também falando sobre Ribeirão, cana-de-açúcar. Não posso semear uma coisa e esperar colher outra. É aquilo que eu colocar na terra, é o que vai nascer. É o que eu vou colher. Então, isso, para a minha área financeira, é aquilo que eu semear diante de Deus, é o que eu vou colher. Para as outras áreas da vida, independente, se eu semear amor ao próximo, eu vou colher amor ao próximo. Em compensação, se eu semear brigas, contendas e guerrinhas, também é isso que eu vou colher. Então, tudo o que eu semear, eu colho. E, trazendo aqui novamente como exemplo de uma plantação, quando um agricultor ele vai semear, ele já sabe o quanto ele quer colher. Sim. Ele não semeia, olha, vou semear aqui esse tanto de sementes que eu tenho aqui na mão, e vou esperar que isso tudo que cabe aqui, num punhado, que me dê uma colheita de 2 toneladas. Não, provavelmente eu vou colher uma meia dúzia de alguma coisa do que eu for semear. Porque se só cabe aqui na minha mão tudo aquilo que eu quero semear, provavelmente a colheita não será tão grande. Então,
fazendo já esses cálculos, que isso eu aprendi na minha faculdade de agronomia, aqueles cálculos todos, eu tenho que fazer o cálculo. Se eu quero colher 2 toneladas de café, eu tenho que fazer o cálculo, que agora eu já não me lembro. Estou vendo que você, como engenheiro agrônomo, dá realmente um bom pregador. É, quase isso. Mas aí eu faço o cálculo de aquilo que eu quero colher, o quanto eu preciso semear. O agricultor, ele sabe o quanto que uma semente produz. Ou seja, vem de encontro com aquilo que a Larissa estava dizendo, né? Que se a pessoa não está contente com o tamanho da colheita, ela tem que olhar para a semeadura. Ela precisa, se ela acha que aquela colheita é pouca, significa que ela precisa semear mais. Eu preciso semear mais para colher mais. É sempre assim que vai funcionar para tudo na nossa vida. É isso mesmo. Então, agora, eu quero deixar algumas dicas para vocês também, porque embaixo aqui no nosso programa vai estar passando alguns contatos. Inclusive, nós temos muitos bons livros relacionados a essa área. Segredos de finanças, né, do apóstolo Jorge Tadeu. Eu quero indicar esses livros para você, através desses números. Nós vamos cantar uma canção agora, vão estar passando algumas informações aqui embaixo. Entre em contato conosco para você, cada dia mais, adquirir esse conhecimento e ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória, em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. Amém. Nós, todas as semanas, temos um estudo bíblico. São 52 lições, uma para cada semana do ano, para nós entendermos os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, a base, o beabá da tua vida e da tua caminhada cristã. Porque nós temos que, diariamente, aprender a construir a nossa vida na rocha. Vou aproveitar aqui a presença da Larissa. Ô Larissa, a Bíblia conta a história de 2 homens. Os 2 moravam no Vale do Paraíba. Os 2 torciam para o Corinthians. Alguém é corintiano aqui? Você é o quê? São Paulina? Palmeirense. Palmeirense. Os 2 torciam para o Palmeiras. Era verde. Todos os dias eles se vestiam de verde. Adoravam verde. Aí, todos os dias eles se sentavam na mesma fila da igreja com o mesmo pastor. Aqui sou eu incrementando a história. É o homem que construía a casa na rocha, na areia, né? Ô, Larissa, conta essa história pra gente. Então, a Bíblia, a Estela já contou um pouquinho sobre aquilo que a Bíblia fala, né? São 2 homens que passaram pelos mesmos problemas, porque a Bíblia fala, correu os rios, sopraram os ventos, desceu a chuva, ou se calhar a chuva e o vento era ao contrário. Mas pronto, os problemas eram os mesmos. Eles tiveram os mesmos problemas, sim. E um venceu e o outro não. Porque um tinha a vida construída na rocha e o outro tinha a vida construída na areia. Um ouvia e praticava a palavra de Deus e o outro ouvia, mas pensava, outro dia, deixa para outro dia, deixa para amanhã. E a gente pode ouvir esses estudos bíblicos todas as semanas e ter atitude de um ou ter atitude de outro, né? Sim. É melhor ser aquele sábio que construiu na rocha. Que ouvia? Que ouvia e praticava. Mas também fazia. E hoje, o nosso estudo bíblico dessa semana é sobre o homem, o ser humano. E eu vou pedir aqui para a Larissa ler Tessalonicenses 5:23, por favor. Diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Por que tanta gente tem dificuldade de se relacionar com gente? Porque muitas pessoas não entendem a demanda dessas dimensões, espírito, alma e corpo. Não entende as demandas de um ser humano.
E hoje nós vamos falar sobre isso. Porque para você alcançar a plenitude, para você ser completo, você vai precisar de entender que existem necessidades diferentes de espírito, alma e corpo. Você quer entender melhor as pessoas que te cercam, as pessoas que estão à tua volta, quer até mesmo entender melhor você mesmo. Teu marido é espírito, alma e corpo. Filhos, espírito, alma e corpo. Esposa, espírito, alma e corpo. Isso é importante nós falarmos, por quê? Porque às vezes nós damos coisas materiais para suprir necessidades que são emocionais. Isso se vê muito com as crianças, né? A criança está lá, o que é aquilo? É manha. Ela só quer um pouco de atenção. Algumas vezes, né? Ela quer atenção, é uma necessidade emocional. E o que a gente faz? Dá algo material. Toma aí, assiste qualquer coisa. Ou dá um brinquedo. Né? É algo material. Depois, às vezes a gente quer resolver problemas espirituais com quem cuida de assuntos emocionais. Ou oramos, eu oro para o meu filho ser educado. Mas isso não se resolve com oração. Se resolve com outra coisa, com educação. Então, hoje nós estamos num mundo que ensina que só temos necessidades emocionais. Mas hoje nós vemos pessoas que estão com um complexo de inferioridade, pessoas com problemas de aceitação e pessoas até que fortalecem, se preocupam muito em fortalecer o corpo, quando é a alma que está doente. Então, como é importante nós falarmos sobre o ser humano, sobre o homem num grupo familiar? É ou não é verdade? Está interessante? Sim. Então, vamos começar a falar do espírito. Aliás, vamos começar a falar da origem do homem. Porque isso é importante, porque a escola também ensina qual é a origem do homem. E vamos lá ver se está de acordo aqui com a palavra de Deus. Gênesis 1, 26 até o 28. Larissa, por favor. E diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. O que é o ser humano? Você não é obra do acaso. Você não vem de uma evolução de espécies. A Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Há semanas atrás nós falamos sobre a aula Deus, né? E falamos até de um nome, Elohim, que é um nome que está na sua pluralidade, que se trata de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Elohim. Elohim, o homem, a nossa imagem e semelhança. Olha que interessante, Deus é um ser pessoal, que vai fazer seres pessoais. O que é ser pessoa? Ser pessoa é ser dotado de mente, vontade e sentimentos. Então, quando olhamos para isso, imagem e semelhança de Deus, você recebeu de Deus elementos da personalidade. Você recebeu de Deus a capacidade de avaliar. Você recebeu de Deus o sopro, a capacidade de dominar. Você recebeu de Deus a capacidade de gerir. Você recebeu de Deus a capacidade de tomar decisão, livre-arbítrio. Olha que interessante, façamos o homem. Você é diferente dos animais. Diferente e superior dos animais. Você não vê assim na Bíblia, né? Façamos o macaco à nossa imagem e semelhança.
Nem é a aula dos anjos. Nós falamos sobre os anjos 2 semanas atrás. Façamos os anjos a nossa imagem e semelhança. Não, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E domine sobre peixes, sobre isso, sobre as plantas, sobre os animais, réptil, aves. Domine. E olha que interessante. O homem que foi feito para dominar sobre animais, plantas. Hoje esse mesmo ser é dominado por uma planta, é dominado por cigarro, é dominado por maconha. E vamos falar sobre esse assunto na próxima aula. O porquê que aconteceu isso, chegamos até aqui. Depois, Deus, aqui a Larissa leu, né, em Tessalonicenses, espírito, alma e corpo. Então agora sim, eu vou entrar nessas esferas, nessas 3 partes, espírito, alma e corpo. O que é o espírito? Espírito é um meio de comunicação que Deus colocou em você para poder falar com você. Entendeu? Por exemplo, Larissa, como é que você fala com os teus parentes lá em Portugal? Você não tem parente lá em Portugal? Tem. Então, como é que você fala com eles lá de Portugal, até Portugal? Como é que é? Com o telefone. Com o telefone, você pega o telefone, fala com eles, né? Você tem parente lá na França, né, Lucas? Sim. Chique. Teu sogro é da França? É, meu sogro é francês. O que se come na França? Uma coisa que todo brasileiro adora. Escargot. Caracol. Deve ser pecado isso. Também acho que não. Existem outros bichinhos melhores. Não é possível. melhores. Deve ter alguma doutrina na Bíblia onde isso Existem comidas Prefiro melhores. croissant. Croissant também é da Bíblia. Croissant é muito bom. Da França? Também é muito bom. Croissant. Com manteiga já tá bom, né? Também pode ser com presunto, com queijinho. Mortadela? Pode ser mortadela? Pode. Mortadela. Pode ser com Pão mortadela. com mortadela, croissant com mortadela é a nossa praia. Mas por que a gente está falando? Você vai falar com os seus parentes lá da França. Como é que você fala com eles? Tenho que pegar o telefone, tenho que ligar para a França. Mas você usa um meio de comunicação, telefone. Pode ser o telefone? Sim. Telefone, né? Ok. Hoje eu estou falando com você por um meio de comunicação, televisão, internet. Então, o Espírito é um meio de comunicação que Deus colocou em nós para poder falar com a gente, né? E hoje é interessante falar disso, porque muita gente hoje só busca dica de conteúdos, né? Na estética, no físico. Mas também existe outra parte que é importante, que é o Espírito, a nossa vida espiritual, a nossa saúde emocional, né? Por exemplo, quando uma pessoa quer cuidar da pele, tem que hidratar a pele, tem que alimentar a pele. Os nossos maquiadores falam que tem que ter comida, hidratação para a pele, colágeno. Fazer skincare. Skincare. Nossa, Lucas, você entendido dessa área? Não, é só porque eu ouvi da nossa maquiadores. Produção. Exatamente. Ok. Por exemplo, quer se alimentar bem? Eu fui fazer uma maldade com uma pessoa antes do programa aqui. Uma pessoa que está fazendo dieta, está fazendo academia, diz ele que está fazendo academia todos os dias. Fui dar uma bolachinha cheia de calorias e chocolate e coisas industrializadas. E sabe o que ele me disse, Larissa? Não quero. Ou seja, porque a pessoa está preocupada com o shape. Está focada em manter uma boa alimentação. Está focada. Agora, como é que a gente está focado no espírito, no nosso espiritual? É a gente também recusando certas coisas. É também a gente saber alimentar o espírito. Alimentar o espírito com a comida certa. Alimento de qualidade. Alimento de qualidade. Comida certa. E qual é o alimento para o nosso espírito? A palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala assim, fé vem. Como? Ouvindo novela das 6, novela das 8, novela das 9. É assim que fé vem? Não. Não. Fé vem por ouvir aquelas notícias sangrentas, difíceis. Tudo é muito difícil, tudo é muito perigoso. Tudo isso é muito sangrento. É assim que fé vem? Também não. Então, como é que fé vem? Vem por ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Aquilo que é bom para o nosso espírito, para nos encher com a palavra de Deus, para nos renovar todos os dias. Não é a aula de hoje, mas daria aqui uns bons minutos para a gente explicar a respeito disso, tá? Então, o teu espírito, como é que você fortalece o teu espírito? Deus é espírito, né? Então, como é que a gente fortalece o nosso espírito? Estando em contato com a palavra de Deus, orando,
fortalecemos o nosso espírito. Agora vamos para uma outra área, que é a alma. É onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa personalidade, o nosso intelecto, a nossa razão, as nossas memórias, a nossa inteligência. Está lá, é a alma. Sabe que a nossa emoção é como eu reajo. É como eu coloco essa energia que está dentro de mim para fora. Emoção. Ainda ontem à noite eu falava com a minha filhinha. Minha filhinha é muito pequenininha e ainda está aprendendo a lidar com emoção, com as emoções dela. E ainda ontem eu conversava com ela, né? Emoção, o que é emoção? É raiva, medo, nojo, alegria. Então, hoje quando nós falamos de emoções, falamos da alma. E é aqui na alma também que existe uma conexão com os nossos 5 sentidos. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente. E aí, o sentimento, né? Sentir, dispara, esses 5 sentidos disparam um sentimento. E esse sentimento é a forma como você interpreta, como você lê tudo que está à sua volta. É como você interpreta a tua realidade. Fala comigo, alma. Alma. E hoje se fala tanto sobre gestão da alma. Se fala tanto sobre gestão da emoção, vínculo entre pensamento e emoção. Por que isso é importante? Porque pensamento, Larissa, é a fábrica da alma. Entendeu? Você sabe que as nossas emoções é como se fosse um cartão de crédito ilimitado. Um cartão de crédito black. É ilimitado. A tua emoção é assim. Compra tudo que vem na frente. Emoção compra tudo que não te pertence. Compra, sabe o quê? Olhar torto. Compra ofensa. Compra discórdia. Então, tudo aquilo que eu ver, tudo aquilo que eu ouvir, a minha alma está comprando. Cartão de crédito ilimitado. Vai passando, vai passando, vai passando. E aí entra calúnia, traição, vai passando. É uma calúnia? Oh, passa, é ilimitado. Passando crédito. Passa, é ilimitado. E aí entra aquele versículo, né? Porque esses 5 sentidos sempre vão correr para o mal. Larissa sempre me ouviu falando nisso, né, Larissa? É o pensamento que corre para o mal. É o ouvido que corre para o mal. É a língua que corre para o mal. Tudo corre para o mal. Porque a nossa emoção, assim, os nossos sentimentos nos levam para isso. Normalmente a gente não corre para contar uma boa notícia, né? Para contar uma fofoca. A quentinha. Para contar uma fofoca, para isso a gente corre. É por causa da alma, o Lucas. Mas se a gente não sabe as demandas dessas 3 dimensões que nós temos, todo mundo é assim. A sogra é assim, espírito, alma e corpo. Larissa, o chefe é assim, espírito, alma e corpo. O marido é assim, espírito, alma e corpo. Quantos anos tem teu filhinho? Vai fazer 5 meses. 5 meses. Com 5 meses, espírito, alma e corpo. Certo? Então, até a Bíblia fala que na vida após a morte, a nossa alma será julgada. Eu vou pedir para a Larissa ler Tiago 1:21, por favor, porque Deus deixa a nossa responsabilidade a salvação das nossas almas, tá? Tiago 1:21, por favor. Então diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E aproveitando, já leia para a gente Romanos 12:2, porque tem a ver com aquilo que a gente falou também de renovar a nossa mente. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Então agora a gente vai para uma outra área, que é o corpo. Espírito, alma e corpo. É a parte do homem constituído pela matéria, né? Gente, eu sei que você é bonito, eu sei que você se acha bonita, e com certeza. Eu sei que você pode ter passado maquiagem, e passa maquiagem. Você pode passar creme anti-idade, gastar uma fortuna nesses cremes anti-idade com colágeno. Você pode se alimentar bem e ser bonito, ter botox, ter tudo. Agora, o que o corpo é? Pó. Pó da terra. Você pode ser pobre e rico, brasileiro ou japonês,
Você pode ser chato ou gente boa. Não interessa. Você é feito de pó. E para o pó nós voltaremos. Tá certo? Sim. Tá certo. Lucas, Salmo 103:14, por favor. Eu não tenho, mas eu vou ler aqui. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que nós somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva. Como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai. E o seu lugar não será mais conhecido. Olha que coisa. O que a gente aprende com isso, Larissa? Sabe o quê? Que nós temos todos um prazo de validade. Tudo passa tão rápido, Lucas. E a pessoa, o cara que está lá, sabendo disso, passa uma vida toda sendo azedo. Passa uma vida toda não perdoando, gasta tempo com gente errada, sendo que tanta gente te ama, tanta gente te quer, te deseja, e está lá você com gente que nem te tolera. Você tem um propósito, você tem uma chamada, mas está lá você gastando tempo em coisas que não é para você perder seu tempo. Né? Então, a gente aprende muito com isso. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias, né? Em 1 Coríntios, Larissa, eu vou te pedir essa... para você já ir abrindo em 1 Coríntios 6:19, porque também a gente aprende um outro segredo. Sabe qual é o segredo? Que é o seguinte, que a cura, muitas vezes vem de Deus. E até nós aprendemos, né, nas aulas anteriores. Jeová Rafá, Deus que nos cura. Cura vem de Deus, mas a saúde é tua responsabilidade, meu irmão. E às vezes nós podemos evitar certas desgraças cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa alimentação. A gente está falando disso antes do programa. Crente gosta de comer. Gosta ou não gosta, minha gente? Sim. Gosta? O problema é comer na quantidade errada, comer na hora errada, comer o que não pode, né? Então, essa é uma atenção que nós temos que ter, porque o fato de nós acreditarmos em certas promessas bíblicas de proteção e tudo mais, não nos isenta de termos cuidados básicos, certo? Então, podemos evitar desgraças aqui e não espiritualizar certas coisas que não precisam ser espiritualizadas. Então, Larissa, por favor, 1 Coríntios 6:19. Então, no 19 diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus. Então, hoje, a aula foi sobre o homem, o ser humano, né? E eu quero encorajar você a não perder a próxima aula, porque nós vamos falar sobre o pecado, nós vamos falar sobre Jesus Cristo, a obra redentora de Jesus Cristo, ou seja, é uma continuação, né? Todas essas aulas que nós temos aprendido sobre esses rudimentos da doutrina de Cristo. Então, a aula que vem está imperdível. E eu quero agora fazer um convite a você, que quer ter essa reconexão com Deus. Falamos do Espírito, né? Que é o meio onde Deus colocou em nós para podermos ter essa comunhão com Deus. A Bíblia fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira, lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus por amor de nós. E por amor de você, por amor a mim, Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. Jesus é aquele que tem o poder de perdoar os nossos pecados e de nos reconciliar com o Criador, nos reconciliar com Deus. E se hoje esse é o teu desejo, se reconciliar com Deus, eu quero fazer uma oração com você, eu quero convidar todos vocês aqui no estúdio a fazer essa oração comigo, amém? Feche seus olhos, diga assim comigo: ó Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus Que existe. Jesus existe. Eu acredito Eu acredito que Jesus que Jesus morreu morreu para me salvar. para me salvar. Eu admito, Eu admito, eu falhei. eu falhei. E agora, E Jesus, agora, Jesus, eu te recebo eu te recebo como meu Senhor meu Senhor e Salvador. e Salvador. Recebo agora Recebo agora a minha salvação a minha salvação. em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém Amém. e amém. E amém. Glória a Deus. Aproveitando que nós estamos aqui nessa reta final do nosso programa, eu gostaria de pedir para o Lucas fazer uma oração, uma intercessão pelos nossos grupos familiares, porque o que é uma intercessão, Lucas? Intercessão é quando nós lutamos
uma luta que não necessariamente seja nossa. É nos colocarmos no lugar de alguém, orarmos por aquela pessoa, por um assunto que aquela pessoa precisa de ajuda, nós intercedemos por ela. É isso que é interceder. E nós vamos, então, interceder hoje. Eu quero convidar todos a ficar de pé, então. Nós vamos interceder pelo nosso grupo familiar e pelo grupo familiar de muitas pessoas que nos assistem também, não é, Lucas? Exatamente. Então, eu vou orar e no final você pode concordar com o amém. Senhor, nós trazemos agora diante de Ti todos os nossos grupos familiares. Todas as pessoas, todas as famílias que fazem parte dos grupos familiares. E declaramos as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos líderes de grupo familiar, sobre a vida das pessoas, dos irmãos, das famílias que frequentam estes grupos familiares. Declaramos a Tua paz, a Tua bênção, a Tua prosperidade sobre a vida de cada uma daquelas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Glória a Deus. E se você também quer fazer o seu pedido de oração, faça o seu pedido de oração. Entre em contato através dos meios que estão passando aqui ao longo do programa, aqui no seu televisor, no seu telefone. Você pode entrar em contato conosco, fazer o seu pedido de oração, pedir informações. Nós estamos juntos para te ajudar nessa caminhada com Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Estamos aqui chegando na parte final do nosso grupo familiar. Lucas, eu quero agradecer a sua presença. Quer falar alguma coisa? Eu que agradeço. Agradeço por você ter ficado com a gente hoje neste grupo familiar e convidar a continuar assistindo toda a programação do nosso canal. Ficar aqui ligadinho, porque não só aqui no grupo familiar, mas ao longo de toda a programação você vai ouvir a palavra de Deus para sua vida. Larissa, fala alguma coisa pro pessoal lá de Pinda, o pessoal lá do Vale do Paraíba. Então, obrigado pela presença de vocês nesse grupo familiar de hoje. Na próxima semana tem mais lições, mais aprendizado e continuem firme. Pessoal do Vale do Paraíba, entre em contato com a gente quer saber quem é você, certo? Sim. Ângelo, brigadão, mais uma vez. E com Jesus, sempre nós temos o quê? Vitória. Vitória. Temos vitória, no nome de Jesus. Aleluia. Temos vitória, no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Mais uma vez. Temos vitória, no nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória, no nome de Jesus. Todo mal, toda doença, toda pobreza, toda maldição, toda miséria, recebemos neste nome há poder, no nome de Jesus. Todo mal eu já venci, pra fora de casa eu já venci e mais bênçãos recebi. Neste nome há poder, no nome de Jesus. No nome de quem? No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Aleluia.